Pé como você está, eu não vou falar o livro que nós iremos meditar nesta noite, mas eu vou mostrar algo para você e você vai me dizer o que nós vamos meditar. Olha, se vocês não reconheceram isso aqui, quando eu estava vindo para cá, logo de manhã, eu vim da nossa igreja, do templo antigo para o templo novo, vim a pé com esse lindo peixinho na mão. Aí alguém gritou do carro, né? Eu acho que ele estava bêbado, não sei. Eu falei assim, ô, homem baleia, homem baleia. Eu falei, amém, é um homem baleia. Qual é o livro que iremos meditar nesta noite? Jonas. Não há necessidade de mencionar. Jonas é considerado um profeta menor? Não, porque a sua mensagem esteja no diminutivo das demais mensagens dos profetas maiores. Jonas tem uma singularidade extraordinária que nos faz nesta noite caminharmos em um paralelismo, que nos faz nesta noite pensarmos de que eu e você, como servos de Deus, hoje temos uma característica muito próxima deste profeta. Jonas é um desafio. Jonas é uma provocação para nós, os servos de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, provoque a mim e provoque a você a pensarmos um pouco sobre o nosso cristianismo baseado em Jonas. Jonas não fala do peixe, na realidade o livro de Jonas fala do peixe apenas 2 vezes. Mas é que é uma história infantil. E esta história infantil, com muita habilidade artística, trouxe o peixe para nós, né? Mas o peixe é apenas uma resposta de Deus. Jonas tem muito mais do que um grande peixe. Tome os seus lugares e abra comigo aí Jonas capítulo 1. Bem, dentro desse paralelismo, nós temos como tema, que já está aí na tela, e eu quero parabenizar esta equipe da mídia que sempre nos ajudam com esta arte gráfica nas telas. Eu, quando vi essa tela, eu fiquei imaginando, planejando a fuga. Por quê? Mas eu olhei todo o contexto deste mar aberto, deste barquinho tão pequeno, toda essa dimensão de água. E ali está aquele moço com um mapa, sem uma bússola, sem um GPS, sem nada eletronicamente. E eu falei, gente, eu acho que aquele às vezes sou eu em algum momento da minha vida. E a pergunta que Jonas nos faz nesta noite é exatamente esta: planejando a fuga. Por que você ainda continua insistentemente planejando a sua fuga da presença do Senhor? Por quê? Por quê? Me responda. O livro de Jonas tem essa resposta, essa provocação. Por exemplo, em Jonas capítulo 1, vamos observar o primeiro versículo. E você não fecha a sua Bíblia, porque não iremos transitar de Gênesis a Apocalipse, mas o nosso foco é exatamente o livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Veja só, não existe e não existiu nenhum outro profeta, nenhum outro rei, nenhum outro sacerdote que tenha recebido da parte de Deus, do próprio Deus, uma orientação tão clara, tão nítida, tão certeira. Não há dúvida quanto à proposta de Deus para Jonas. Não há nenhuma dúvida. Jonas entendeu claramente. E começando aqui o processo de paralelismo com a nossa vida cristã, hoje, eu e você, como servos de Deus, nós que estamos aqui presentes, você que está aí online, nunca houve ou jamais haverá
o chamado de Deus de forma tão clara como nós experimentamos hoje. O Espírito Santo de Deus desenha para mim e para você o chamado dele. O Espírito Santo de Deus revela para mim e para você o chamado dele. O Espírito Santo de Deus nos deu de forma muito clara, muito objetiva, muito nítida, na nossa cultura, no nosso idioma, na nossa linguagem, o chamado dele para mim e para você, assim como foi para Jonas. Quanto a isso, você não pode, na eternidade, esquivar-se, porque a graça de Deus foi manifestada de forma poderosa, de forma extraordinária. O Logos divino deixou a eternidade, deixou os céus e manifestou-se a nós. Ou seja, ele sofreu, sentiu, ele passou por tudo que nós estamos passando para que o chamado de Deus fosse repleto em nossos corações. Mas Jonas optou em não atender o chamado de Deus. Existem aqui algumas razões muito interessantes que levaram Jonas a desobedecer o chamado de Deus. E creia, não foi, em absoluto, não foi a notícia de que Nínive era maldosa. Não foi. Não foi a notícia de que Nínive era repleta de cidadão muito nervoso, muito maldoso. Não foi isto que fez Jonas esquivar-se do chamado de Deus. Jonas vivia um momento de prosperidade. Jonas passava por uma prosperidade. Israel já não se deparava com guerra há muitos anos. Israel estava próspera. Jonas estava próspero. Os moradores da cidade e da região de Jonas estavam muito bem financeiramente. Tanto é que Obadias, Amós, irá ressaltar isso com muita clareza, porque eles são profetas contemporâneos a Jonas. Jonas estava numa boa, literalmente. Era servo de Deus, era um profeta reconhecido, estava socialmente bem localizado, financeiramente estava bem. E agora Jonas recebe o incômodo do chamado de Deus. O incômodo. Foi um incômodo para ele. Deixar o seu sofá, deixar a sua televisão 50 polegadas, desligar o seu Netflix, pegar o seu carro, o seu Audi, ou o seu Mercedes, ou o seu BMW, e fazer o que Deus havia mandado fazer. Era um incômodo. Mesmo Jonas, sendo conhecedor da palavra de Deus, ele se sentiu incomodado. E aí o que ele fez? Planejou uma fuga. Meus irmãos, Jonas planejou detalhadamente a sua fuga. Jonas não saiu correndo, se levantou e desceu e foi lá no porto, pegou o primeiro navio. Não, sabe? Aquela viagem de Jonas levaria no mínimo 6 meses para acontecer. Se Jonas optasse em continuar aquela viagem, ele levaria no mínimo 6 meses para chegar a Jope. Ou seja, quem tem a intenção de fazer uma viagem longa, se planeja. Jonas planejou, Jonas colocou no papel todo o seu planejamento de como fugir da presença de Deus, de como fugir do chamado de Deus. Mas o livro de Jonas não é especificamente sobre a fuga de Jonas, apesar que isto ressalta de forma muito clara. O livro de Jonas fala de pelo menos 7 milagres de Deus. E esses milagres continuam acontecendo em nossas vidas, continuam sendo de forma muito maravilhosa manifestados no nosso dia a dia, no nosso cristianismo. Por exemplo, um dos milagres de Deus aqui de forma extraordinária é que Deus chama um profeta, um servo de Deus, por 2 vezes.
Este é o milagre da salvação. Nós recebemos o chamado de Deus constantemente em nossos corações. Isto é milagre, é graça manifestada, isto é poder de Deus, isto é misericórdia, isto é compaixão, isto é fidelidade, isto é muito mais do que eu posso expressar aqui. Jonas também, aliás, este livro experimenta o milagre de Deus controlando a calamidade, a natureza. Jonas desobedece, ele vai até o barco sofre uma tempestade muito grande, aquele navio sofre aquela intempérie, e aí então ele se revela, e quando ele se revela, alguém diz assim: olha, Senhor, infelizmente nós vamos ter que jogar esse homem ao mar, e quando joga Jonas ao mar, aquela tempestade se acalma. Olha que milagre extraordinário. Jesus Cristo vive este milagre lá no barquinho, com os discípulos, acalma a tempestade. Ou seja, um grande ato de Deus a favor deste profeta que planejou uma fuga. Mas Deus não para por aí. Deus liga o GPS deste peixe, e este peixe sai correndo pelo mar e vai lá, vai tentar encontrar o Jonas, e aí ele para bem no lugar certinho onde Jonas iria cair. Deus ligou o GPS do peixe, que é extraordinário. E aí Jonas cai, e o peixe engole Jonas. E o que Jonas faz dentro do peixe? O que Jonas faz dentro do peixe? Ora na hora errada. A oração era a oração certa, mas no lugar errado. No lugar errado. Nós iremos falar um pouquinho sobre esta perspectiva de oração, que Jonas nos mostra que ele era uma pessoa que não gostava de orar. Quando orava, orava no lugar errado, e quando estava no lugar certo, fazia a oração errada. E aí Deus continua os milagres. Deus então conduz Jonas para a praia de Nínive, conduz o peixe para lá, o peixe devolve Jonas, e é tão interessante que a ciência prova que existem possibilidades, depois que isto acontece, já houve 2 vezes nesse tempo atual, de pessoas, pescadores, serem engolidos por grandes peixes. E eles sofrem depois deste processo, engolidas e devolvidas com vida. Um deles durou apenas 18 anos de vida, porque a enzima dentro do peixe, ela traz uma doença de pele muito forte, mas Deus preservou a vida de Jonas sã e salva e segura. Este é o milagre de Deus. E não apenas este milagre, mas outro milagre extraordinário é que com uma mensagem medíocre de Jonas tinha a possibilidade de manifestar a graça de Deus. Ele era profeta, recebeu a palavra de Deus, mas no entanto optou por uma mensagem dura, uma mensagem sem dó, uma mensagem acusativa. Eu me lembro, eu sou meio pregador de rua, hoje não, né, porque depois dos 40 parece que a gente não tem mais coragem. Mas quando eu tinha 17, 18, 20, 23 anos, 24, 25 e aí vai, eu gostava muito de pregar em praça pública. E em Curitiba, eu pregava ali na rua 13, como é que é o nome daquela rua, Daniela? Na Rua Barbosa é uma praça, mas lá também tem uma rua, uma avenida de comércio, e eu gostava de pregar naquele lugar. E uma das coisas que me impactava é porque alguns dos irmãos que pregavam, às vezes antes de mim ou depois de mim, começavam acusando. Porque vocês precisam aceitar a Jesus para não ir para o inferno, porque o inferno está logo ali. E o Senhor sempre me conduzira a pregar o amor. Eu gosto de mostrar o amor de Jesus nestas mensagens públicas. Uma vez eu viajei para São Paulo, de Curitiba a São Paulo, e falei: hoje eu vou inaugurar a minha vida de pregação internacional, né, interestadual, vou pregar em São Paulo. Aí fui na Sé e preguei na Sé. Mas preguei o amor também, mostrando o amor de Deus.
Mas Jonas foi ao contrário. Jonas trouxe uma mensagem pesada, uma mensagem não cativante. E Deus realizou um milagre tão extraordinário que toda a cidade, inclusive os animais, renderam ao poder de Deus. O rei mandou parar e falou: não, nós precisamos atender a mensagem do Deus de Jonas. Este foi outro milagre extraordinário. E o sexto milagre, Deus salva Nínive. O sétimo milagre, Deus salva Nínive. O sétimo milagre, Deus faz de forma maravilhosa uma aboboreira crescer da noite para o dia, grande, frondosa, com aquelas folhas enormes, da noite para o dia. E aí Jonas fica todo feliz. Jesus, Deus, que maravilha, o Senhor está cuidando de mim. Mas aí de repente veio o quê? Um corozinho, né? Um largatinho, um bichinho, foi lá e acabou com a história daquela planta, e Jonas voltou a reclamar de novo. Diante de tudo isso que eu coloquei para você, por que você ainda continua planejando a sua fuga do chamado de Deus? Jonas é o único profeta que tem uma palavra, uma pregação a uma nação gentílica. Nenhum outro profeta foi chamado de forma tão clara para pregar para gentios, abomináveis gentios. Jonas representa João 3,16. O livro de Jonas mostra a forma como Deus ama a todos igualmente. E isto me faz lembrar de algumas perguntas que Jonas experimenta e que você também pode pensar. Por exemplo, eles perguntam para Jonas: por que é que você foge? Os marinheiros perguntaram para Jonas: o que é que está acontecendo? Os marinheiros perguntaram para Jonas e disseram: por que é que você dorme, Jonas? Jonas estava fugindo e a condição era tão diferenciada que ele saiu da sua cidade, que era um lugar alto, uma cidade alta, veio para o porto e depois de descer até o porto, ele desceu ao fundo do navio, a parte de baixo do navio, e foi dormir, e infelizmente a sua fuga proporcionou descer e ficar embaixo dentro deste peixe. E aí as perguntas continuaram: Jonas, por que você dorme? Jonas, por que você causa tantos problemas? Jonas, qual é a tua ocupação? Jonas, de onde vens? Jonas, qual é a tua origem? Bem, estas perguntas nos levam ao primeiro ponto desta mensagem. Por que é que você está fugindo da realidade? Diante de todo este contexto, diante de tudo isto, que o Espírito Santo continua te perguntando: qual é a sua origem? Você é servo de Deus? Você foi chamado para quê? Você pertence a que povo? Você tem a marca do Cordeiro de Deus? Você representa o reino celestial? Você representa a eternidade? Eu com 12 anos, eu já trabalhava, e foi assim, o meu terceiro emprego. E neste emprego, eu comecei a trabalhar com 7 anos, por isso 12 anos foi o terceiro emprego. Eu trabalhava numa oficina, uma oficina mecânica, muito grande na cidade, e eu era a pessoa que limpava a oficina mecânica. O dono da oficina mecânica era um senhor chamado Paulão. Só pelo nome já dá para entender o que significava o Paulão. Paulão era um homem, hoje é um servo de Deus, um homem de 1,80 m, fazia treino muscular e era muito forte. E o Paulão gostava de fazer motocross, e sempre que ele ia fazer motocross, aquelas rally de moto, ele levava uma espingarda, aquela 12, né, nem sei o nome, mas era uma espingarda muito pesada, porque a cidade de Santa Terezinha de Goiás, lá você matava uma pessoa e deixava outra para matar no outro dia, porque era uma cidade de garimpo. E o Paulão era uma dessas pessoas que fazia esse tipo de serviço, e era o dono da oficina.
Então, quando Paulão pegava a sua escopeta, esse era o nome da arma, a escopeta, 2 canos cerrados, eu lembro porque eu estava lá junto com ele, e ele falava, gordinho, hoje tem um serviço para fazer. Aí saía, pegava aquela moto e acelerava. Enfim, o Paulão um dia me acusou de ter roubado as bananas dele, banana mesmo, literalmente, ele comprou uma dúzia de bananas e chegou na oficina chapado, drogado, e não encontrou aquelas bananas. Aí ele falou, gordinho, você roubou, aí me xingou, você roubou aquelas bananas, e me levou lá em casa e gritou com os meus pais, e foi aquela... E eu fiquei pensando assim, né, como criança, gente, eu nem gosto de banana, por que eu roubar a banana do Paulão, conhecendo o Paulão? Irmãos, e aquele dia foi um dia amargurado para mim. Mas no outro dia o Paulão estava lá na porta de casa cedo. Dona Edi, eu venho aqui pedir perdão. Dona Edi, só não é de ver que eu deixei as bananas lá em casa e falei que o gordinho tinha roubado e mandei ele embora. Volta lá. E eu falei, Jesus, eu não volto lá naquela oficina nunca mais. Nunca mais. Mas o que aconteceu? Voltei, irmãos. Voltei. E na época, Jim Swaggart era um grande pregador. E eu falava, Paulão, amanhã, posso assistir o Jim Swaggart lá na sua casa? Porque Paulão era um dos únicos que tinha televisão na cidade. Pode, gordinho, pode. Aí ia lá, ligava a televisão, ficava na sala, ligava a televisão naquela altura. E o Paulão não assistia, evidentemente, mas ficava ouvindo. Hoje, o Paulão é pastor de uma grande igreja em Brasília, com toda a sua família. A necessidade de fugir, se comparado à sua realidade, ela precisa ser avaliada. Por quê? Porque a sua realidade é diferente da realidade de Deus. A sua realidade como homem, como mulher de Deus, ela é diferente da vontade de Deus. O profeta Isaías deixa muito claro que os nossos planos não são semelhantes ao plano de Deus. Mas o fato é que eu e você precisamos entender que a nossa realidade precisa sintonizar com a realidade, a vontade e o desejo de Deus. E de preferência, sem murmuração, sem reclamação, sem palavras grosseiras. Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito, é maravilhoso, é extraordinário. Você não precisa chegar ao ponto de ser jogado, lançado dentro do peixe pela sua desobediência, esconder-se dentro do peixe e dentro do peixe orar e falar, Senhor, eu errei, me perdoe, Jesus, eu não fui. Senhor, tem misericórdia de mim, salva a minha vida, eu estou morto, Senhor. Você não precisa chegar nesse ponto e sair do peixe todo cheio de algas, todo ferido, machucado. Você não precisa chegar a esse ponto. Por favor, por que sujar o seu lindo cabelinho? Por que deixar passar por dentro de um estômago horrível? Por que descer ao mais profundo? Você não precisa chegar a esse ponto. Mas você pode deixar o Senhor direcionar a sua vida e dizer, Senhor, eu entendo que a minha realidade é de um bom apartamento, é de uma boa casa, estou pagando aluguel, ou é meu, tenho carro, tenho alimento, tenho trabalho, mas Senhor, eu preciso que a minha realidade obedeça ao teu chamado, à tua vontade, que a minha realidade continue sendo direcionada por ti. Portanto, não fuja da sua realidade. Sabe por quê? Quando você foge da realidade de Deus, é horrível, é horrível. Aí o Senhor tem que ficar ligando o GPS do grande peixe, vai lá, engole aquele fulano, vai lá, busca ele. Ô anjo, vai lá, acorde, Espírito Santo de Deus, dá uma direcionada e vê se aquele irmão, aquela irmã entra nos eixos. Portanto, apesar de todos os milagres de Jonas relatado neste livro, a realidade de Deus é soberana. E a realidade de Deus é olhar para Nínive. Naquele momento, Deus olhava para Nínive. E Nínive era um lugar
terrivelmente terrível. Nínive era o lugar considerado número 1 do inimigo de Jonas. Nínive era um caos, um desastre. Todos vocês já ouviram falar de Nínive, mas uma coisa que me chama a atenção em Nínive é que quando eles optavam por invadir outra cidade, outro reino, eles eram tão bonzinhos que eles pegavam os prisioneiros daquela cidade, cortavam a cabeça, antes de cortar a cabeça, furavam os olhos e empilhavam todos na frente da cidade, meninos, meninas, velhos, adultos, todos ficavam ali empilhados. Esta era a bondade de Nínive. E Jonas tinha que ministrar a palavra de Deus lá naquele lugar. Às vezes o seu vizinho de apartamento ou de casa é aquele insuportável. Às vezes o seu colega de trabalho é aquele insuportável. Às vezes o seu colega de trânsito é aquele insuportável. Mas são estas as pessoas que o Espírito Santo de Deus nos chama, são estas as pessoas que o Espírito Santo de Deus diz claramente que ama e irá usar eu e você para alcançar estas pessoas. Nós estávamos conversando enquanto vinha para cá, eu e minha esposa, algumas situações de colega de trabalho que, assim, tem colega de trabalho que parece que veio de algum lugar, menos do céu, né? Não vou falar de onde eles vieram, para atormentar. Gente, se você faz algo bom, você é ruim porque fez bom. Se você não faz algo bom, você é relaxado porque não fez algo bom. Se você alcança a meta, você é o cara que quer aparecer. Se você não alcança a meta, você é o cara que não está nem aí para a empresa. Mas é esta qualidade de pessoas que o Senhor nos levanta para ministrar a palavra. Para orar, para abençoar, para estender as mãos. Jonas se deparou com os ninivitas, e você se depara com o quê? Meu irmão e minha irmã, você não pode continuar fugindo da realidade de Deus, porque a realidade de Deus para você é soldado valente. A realidade de Deus para mim e para você é anunciar o Evangelho. A realidade de Deus para mim e para você é anunciar as boas novas. A realidade de Deus para mim e para você é abençoar, abençoar e abençoar e abençoar, e ponto final. Lá em Londres, eu me lembro de ouvir uma irmã, membro da nossa igreja: pastor, porque eu tenho uma patroa, ela é milionária, a casa dela é 15 cômodos, 15 isso, e ela é uma megera, ela é isso, é aquilo. Eu falei: e aí, o que a irmã quer que eu faça? Pastor, que o senhor ora. Eu falei: eu não vou orar não, você que vai orar. Você vai chegar naquela casa. Quando você chegar no portão, na entrada, você estende as suas mãos, leva o óleo, estende as mãos e fala: em nome de Jesus, eu abençoo este lugar, abençoo este ambiente e abençoo esta abençoada de Jesus. Em nome de Jesus está abençoado. E vai abençoando. Quando você for limpar a cama dela, o quarto, abençoa. Quando você for limpar a cozinha, abençoa. Uma semana depois falou: pastor do céu, não sei o que aconteceu lá. Eu falei: eu sei, você orou? Orei. Pois é, você acredita que ela até me chamou para almoçar com ela? Falei: é assim que acontece. Por quê? Porque quando Deus te coloca em situações que parecem contraditórias, assim como foi o caso de Jonas, pasme, Deus já preparou o caminho. Já preparou o caminho. Portanto, a sua realidade precisa conciliar-se com a realidade do Senhor, e automaticamente eu e você seremos usados para isto. Eu estava voltando dos Estados Unidos, trazendo um carro, um trailer, um container cheio de livros, e fui preso na Colômbia, porque o meu carro era zero, e eu tinha toda a documentação. Eu já estava nos Estados Unidos há alguns anos, tinha conseguido toda a documentação para entrar no Brasil com a Polícia Federal, mas na Colômbia
Eles disseram que o carro não tinha o número de motor e que eu tinha adulterado, que eu tinha comprado um motor. E eu falei, santo pai, enfim, fui parar preso. E aí estou lá naquela esperança, né, de aparecer alguém para pelo menos me visitar ali, 2, 3 dias. Aí chegou o agente da alfândega e falou, olha, você falou que está indo para o Brasil e que você é missionário, que você é estudante, que você estudou lá nos Estados Unidos e que vai trabalhar na igreja. Então eu tenho uma prova para você que vai liberar você. Eu falei, Jesus, que bênção, né? Me levou, irmãos, em uma sala alfandegária. Eu acho que tinha mais ou menos uns 50 agentes da alfândega ali trabalhando. Ele chegou lá, bateu palma e falou assim, gente, aqui está um brasileiro que está dizendo que é missionário, blá, blá, blá. Eu quero ver se ele é missionário mesmo, ele vai predicar a palavra de Deus. Eu falei, é agora, né? Eu sou crente, sou servo de Deus, sou missionário, eu vou pregar a palavra de Deus mesmo. Irmãos, eu abri a Bíblia, 15 minutos de palavra de Deus. Ele, basta, já sabemos que tu és crente, já sabemos que você é crente. Pode ir embora, pode ir embora. Ele foi lá, mandou escolta me levar. Naquela época, para atravessar a Colômbia, tinha que passar com escolta. A realidade da sua vida, independentemente qual seja ela precisa estar sintonizada com a vontade e o propósito de Deus. Entenda isso, aceite isso, é melhor para você. É melhor para você. E dentro desta realidade tem outra situação que muitas vezes nós optamos por fugir do propósito. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus nunca foi, nunca será outro diferente da graça. Graça. Meu irmão, entenda, se Deus faz a opção de abençoar alguém, de salvar alguém, não importa quem seja esta pessoa, quem sou eu, quem é você, para irmos contra o Senhor. Jonas foi esta pessoa. Mas Senhor, não acredito, o Senhor vai realmente salvar os ninivitas? Ah não, Deus, não faça isso não, os ninivitas não valem nada. Nós valemos. Nós somos da tua linhagem, nós somos os teus escolhidos. Ah não, Senhor, não salva esse bêbado não. Como é que esse bêbado vai chegar na igreja? Pensa que o propósito de Deus é graça sobre graça, igual a graça, é exageradamente amor. Deus é amor e nós fomos alcançados por esta graça. Então compreenda que o propósito de Deus em Jonas é representar a graça de Deus, que vai com certeza ser concretizado, que foi concretizado em Jesus Cristo. Tanto é que Jesus faz a validação do livro de Jonas. A graça de Deus. Meu amigo pastor Elias, hoje é pastor de uma grande igreja, mas antes de aceitar a Jesus, ele era um alcoólatra degenerado. Sabe aquele que vai para a porta do boteco e bebe até cair, babar e ficar ali desmaiado? Era o Elias. E sabe o que a esposa dele fazia? Ia lá com um carrinho de mão, chegava lá, deitava. Irmã, olha, aquela mulher vai para o céu direto sem passar na alfândega celestial, porque ela levava aquele carrinho de mão, deitava o carrinho. Quem é pedreiro e servente sabe, né, que você vai pegar um peso, você tem que deitar o carrinho, não colocar o peso no carrinho. Ela deitava o carrinho com muita força e muita vergonha, e empurrava o Elias para dentro do carrinho de mão, e ia para casa, levando o Elias para casa, por muitas vezes, 3, 4 vezes. E um dia a graça de Deus alcançou o Elias e hoje é pastor Elias. Propósito de Deus. Por que você quer impedir? Não seja empecilho para alcançar aquele que precisa ser alcançado pela graça. Pastor, mas ela é macumbeira. Não importa, se Deus mandou você, vai e ore. Pastor, mas ela é filha de Satanás. Não importa, Deus é graciosamente bondoso para alcançá-la. E quem somos nós para julgar Nínive? Quem somos nós? Quem somos nós? Mas Jonas experimentou este propósito de Deus. Propósito é aquilo que eu e você fomos comissionados para fazer, meus irmãos.
Não tenha medo de abençoar, não tenha medo de se revelar, não tenha medo de deixar o Espírito Santo de Deus transparecer em você, resplandecer em você. Não tenha medo, não tenha medo de abençoar a porta do seu vizinho, de abençoar o seu local de trabalho. Não tenha medo de cumprir o propósito de Deus, porque Deus não irá mudar. Preste atenção nisso aqui. A graça de Deus, o propósito de Deus não irá mudar, porque você às vezes não quer aceitar o seu chamado para fazer o que tem que fazer. Deus não vai mudar. A graça continuará sendo abundante, extraordinária e maravilhosa. Mas se você, por acaso, continuar planejando sair e fugir do propósito de Deus, possivelmente você vai novamente mergulhar e um peixinho vai pegar você, e aí é o peixinho, sabe aquele peixinho das finanças? Sabe aquele peixinho que você tem tudo e não tem nada? Sabe aquele peixinho que traz angústia? Sabe aquele peixinho que muitas vezes traz solidão? Sabe aquele peixinho que te aperta e você não sabe o que está acontecendo? É este peixinho que vai te pegar até você cumprir o propósito de Deus. E cumpre mesmo, o peixe vai cumprir o propósito dele. E em último lugar, que Jonas nos ensina de forma extraordinária, é não fugir da vocação. O que é vocação? Vocação é a ferramenta usada para desempenhar o seu chamado. Olha, se você não sabe ainda, eu quero dizer para você nesta noite, que nós, todos somos vocacionados. Todos nós somos vocacionados. Todos, impreterivelmente, aceitamos a Jesus Cristo, recebemos a nossa vocação. O Espírito Santo de Deus começa a nos usar como ferramenta, o Espírito Santo de Deus começa a desempenhar um chamado extraordinário em nossas vidas, mas alguns de nós exercitamos a vocação de forma medíocre. Jonas foi um exemplo disto. Jonas era egoísta, Jonas era arrogante, Jonas era orgulhoso. Jonas, quando eu disse que Jonas orou no lugar errado e a oração certa, é um exemplo claro de egoísmo. Jonas dentro do peixe quase morrendo, Senhor, me salva, me tira das trevas. Aí depois, lá no capítulo 4, Jonas, porque alguém foi abençoado, Jonas pede a morte. E às vezes nós exercitamos a nossa vocação de forma egoísta. Mas olha, quem deveria estar naquele lugar sou eu. Por quê? Porque eu já estou na igreja há 35 anos. Quem deveria fazer aquilo era eu que deveria fazer. Por quê? Porque eu tenho uma experiência ministerial mais longa. Quem deveria fazer aquela ação sou eu. Por quê? Não, porque eu sou mais bonito, melhor e escolhido. Jonas tinha essa percepção. Jonas não entendia que a graça de Deus, que o plano de Deus age como Ele, o eterno soberano, quer. E Ele abençoa, Ele exalta quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E por isso a nossa vocação deve estar alinhada a isto. Recentemente, nessas mudanças aí, alguém veio, mas o pastor não deveria estar lá. Eu falei, quem deveria estar lá? Você? Você que deveria estar lá? O que é que você fez há 33 anos? Onde você estava há 33 anos? A pessoa calou a boca e não falou mais. Porque nós temos, infelizmente, essa percepção de exercer a vocação como ferramenta, mas uma ferramenta enferrujada, uma ferramenta sem propósito, uma ferramenta desnorteada, uma ferramenta sem graça. E quando eu digo graça, não estou falando graça de vivência, de alegria, mas graça de Deus. Jonas representa exatamente o filho pródigo, e os dois. Ele tem chamado, tem tudo, tem um sacerdote, tem o Espírito Santo, tem uma direção de Deus, e aí ele pega tudo e foge.
Aí depois, quando acaba tudo, quando ele vai parar no fundo do peixe, quando ele está quase acabadinho, aí ele volta e ele vê Nínive sendo abençoada, Nínive se arrepende, e aí o que ele faz? Senhor, o Senhor foi realmente abençoar Nínive? Não acredito nisso, é por isso que eu não queria vir. E às vezes nós, com o chamado e a vocação que o Senhor tem colocado em nossos corações, às vezes nós agimos desta forma. Meus irmãos, creia que o propósito de Deus para a sua vida, Ele é soberano. Deus chama você de forma particular. Deus não tem o projeto coletivo para você. Você faz parte de um todo, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desta igreja que é viva, eficaz e poderosa, você faz parte de uma dinâmica extraordinária do poder da palavra, mas o projeto de Deus para você é particular, é específico. Sabe por quê? Porque a sua vocação é sua. E não pense que alguém vai invadir o seu espaço. E não pense também que você pode invadir o espaço de alguém dentro da vocação e do chamado de Deus. Você não tem esta autonomia e Deus não permite. Deus não permite. Por quê? Porque é dele. É por ele, é através dele, é por meio dele. E quem somos nós para interferir neste processo de exercício ministerial, de chamada de Deus, no momento em que Deus manda o grande peixe, quem somos nós para interferir? Pense sobre isto. Pense que o livro de Jonas não é apenas o grande peixe, mas é uma provocação de pensamentos, de atitudes, de vida cristã. E que nós precisamos entender isto. Lembre quem nós éramos. Pare um pouco para lembrar quem era você, quem nós éramos. O Senhor mandou alguém para semear a palavra em nossas vidas e graças a Deus, esta pessoa entendeu a vocação de Deus e chegou até as nossas vidas, semeou a palavra com alegria, com graça, com misericórdia, com compaixão e não houve restrição e nós estamos aqui hoje. Imagina se Jonas, com aquela mensagem pobre dele de 5 palavras é a mensagem de Jonas. Imagina se Jonas tivesse ido a Nínive com um coração alegre, com um coração diferenciado. Provavelmente ele estaria alegrando com o que o Senhor havia feito, mas ao contrário, Jonas ficou triste porque o povo de Nínive se arrependeu e porque o Senhor não destruíra aquela cidade. E muitas vezes nós temos essa mesma atitude. Portanto, pense e não fuja da vocação de Deus para você. A sua vocação e a minha vocação é abençoar. Abençoar. Hoje pela manhã nós ouvimos uma palavra extraordinária que nos faz remoer, repensar, viver. Perdoar. Perdoa, 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 perdoa. Eu quero pedir para o Neto nos ajudar ali num solo, e logo após o pastor Hamilton estará já fazendo o apelo. Teve uma época que nós tínhamos um vizinho. Aquele vizinho, não sei por que cargas d'água, mas ele comprou uma caixa de som, mais ou menos desse tamanho, e comprou um aparelho amplificador, e ele era extremamente apaixonado por músicas caipiras raiz. 7 horas da manhã nós acordávamos com o Chitãozinho e Chororó cantando. 2 horas da tarde, Tunico e Tinoco continuava cantando. 6 horas da tarde, era aquele, um aí que canta nas boates, cantava nas boates, que eu nem sei o nome daquele cara. Mas eram aquelas músicas bregas demais.
Eu olhava para Daniela e falava, Jesus. Aí teve um dia que eu fiquei tão desesperado que eu fui lá no muro, dobrei os meus joelhos, coloquei a mão no muro e falei, Senhor, em teu nome eu queimo essa caixa de som, que derreta isso, Senhor. E você acha que aquela caixa queimou? Não, não queimou. O próximo sábado ele estava lá, domingo de novo. Aí um dia eu descobri que ele era ex-policial, tinha passado por vários problemas, estava em processo de estar. Aí eu comecei a visitar ele, passar por lá, oi, como é que você está? Rapaz, aquela música de Tangir Chororó é delícia, aquela música é boa. Rapaz, aquela música do Tunique Tinoco é maravilhosa. É mesmo, você gosta? Eu falei, gosto, né? Como é que não gosta? Pensei comigo, né? Vocação abre as portas para você abençoar, independentemente de quem seja a pessoa. Nesta noite, vamos colocar-nos de pé. Volta lá para o tema, por favor, Pedro, a tela inicial. Pare de planejar a sua fuga. Pare de inventar desculpa. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não vou. Senhor, eu não tenho condições. Você tem condições sim. Sabe quando você passa disfarçadamente assim, vou dar uma dica, lá no seu condomínio, no seu prédio onde você mora, e nós temos visitado muitos irmãos aqui que moram em prédios, né, chiques demais. Esse dia nós fomos visitar uma família aí que o elevador desce assim na sala. Eu falei, Jesus, isso é escandalosamente maravilhoso. Mas sabe como é que você faz nesses lugares assim onde você mora? Que você tem vergonha? Passa assim, Senhor, vai passando a mão na parede. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, essa vizinha, abençoa esse vizinho. Vai passando a mão na parede, orando e abençoando aquele lugar. Lá no elevador, quando você apertar o botão, não aperte o botão somente. Senhor, em nome de Jesus. Claro que você faz isso mentalmente. Se o elevador estiver cheio, não vai ficar legal, né? Mas se você tiver coragem, faça. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo este lugar. Abençoo, Senhor, o andar tal. E o Senhor irá começar a fortalecer você. E você irá desmontar o seu plano de fuga da vontade do Senhor. Faça isso, meu irmão, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Olha, nós fizemos aqui há pouco a campanha profética, evangelizando de porta em porta. Nós tivemos uma colaboração boa, mas assim, uma pequena parte esteve conosco. Nós temos todo sábado capelania hospitalar em mais de 5 instituições que acontece evangelismo, que acontece pregação, que acontece doação de alimento. Você não pode continuar planejando a sua fuga, senão o peixe vai chegar aí e vai te pegar.